E aí galera, sem enrolação, vamos rápido aqui. Se você já é inscrito no canal, só curtir. Se você não é inscrito, se inscreve. Vamos lá. Em 3 minutos vamos resolver essa questão da prova da OAB que caiu na 30ª em 2019. E é de direito, é de processo civil. Processo civil muita gente não gosta, mas essa questão é tão fácil que você não pode deixar de acertar ela para passar na OAB. Se você tiver conhecimento básico da lei seca, você acertaria essa questão. Vamos ler rapidinho ela. João dirigia seu carro a caminho do trabalho quando, ao virar de uma esquina, foi atingido por Fernando, que seguia na faixa ao lado. Diante dos danos ocasionados ao seu veículo, João ingressou com ação junto a uma vara civil, em face de Fernando, alegando que trafegava pela faixa e teria como caminho obrigatório a rua para aquele que seguiria. Realizada a citação, Fernando procurou seu advogado, alegando que, além de oferecer sua defesa nos autos daquele processo, gostaria de formular um pedido contra João, uma vez que este teria invadido a faixa sem antes acionar a seta, sendo, portanto, o verdadeiro culpado pelo acidente. Considerando o caso narrado, o advogado de Fernando deve... Agora a gente para, respira e pensa. Vamos pensar no contexto todo. Essa ação é o quê? João tem a obrigação de oferecer... Obrigação não, faculdade de oferecer contestação, porque o o João entrou com a ação e Fernando tem a faculdade de ingressar com a contestação. Então, Fernando pode oferecer a contestação porque contestação não é obrigatório, mas ele quer fazer um algo a mais. Esse algo a mais é o quê? É a reconvenção. Ponto. Só que a reconvenção a gente tem que lembrar de alguns pontos. Aqui ele fala vara civil. Se fala vara civil é muito importante, porque não existe reconvenção quando estamos no juizado especial civil. Lá existe reconvenção, mas lá é pedido contraposto. É diferente a sua caracterização. Por isso que é importante você pegar, por exemplo, aqui está falando vara civil, então você já descarta a existência de pedido contraposto do JEC. Ponto. Então, e agora? A gente sabe que tem uma ação, é uma ação decorrente de acidente de trânsito. E agora a gente tem que lembrar da reconvenção do Código de Processo Civil aplicado ao procedimento de conhecimento comum, que percorre a vara civil comum. Vamos questão por questão e lembrando, das 4 alternativas, sempre uma vai ser totalmente absurda. E a absurda é a A. A A gente pode descartar com toda certeza, porque aqui fala que ele teria que entrar com uma nova ação, uma vez que não é possível formular um pedido contra quem deu origem a um processo. Isso é uma mentira e é deslavada. Então a gente pode arrancar essa daqui. Lembrando que antigamente, no CPC de 73, a reconvenção ela tinha que ser feita à parte. Como assim à parte? Você tinha que entrar com... A pessoa entrava com a contestação, você entrava com a reconvenção, mas com uma petição à parte, abriria um incidente. Hoje não, é dentro do mesmo corpo da contestação você faz a reconvenção. Isso daí é para vigorar vigorar não, para prestigiar o princípio da instrumentalidade do processo, economia processual. É a mesma coisa que aconteceu da exceção de competência, que não existe mais. Você alega, de acordo com 337, logo na preliminar se há incompetência do juízo. Não precisa mais entrar com uma exceção de incompetência, para quem é mais antigo e está ouvindo o vídeo. Então sobrou 3. Então a gente aumentou nossa probabilidade de acerto. Você não precisa nem saber muito de processo civil para acertar essa daqui. Vai sobrar sempre 2 que você vai ficar na dúvida. E para resolver elas você vai ter que prestar atenção num detalhe muito bobo. Vamos para C, que é a que está errada também, porque a gente vai ficar em dúvida entre a B e a D. Informar sobre a possibilidade de propor a reconvenção, advertendo, porém, que caso João desista da ação, a reconvenção restará prejudicada. Isso daqui não é verdade. Se João desistir da ação, a reconvenção segue, porque a reconvenção não é uma defesa, é um contra-ataque. Você tem que colocar na sua cabeça que a reconvenção não é defesa, é um contra-ataque. E por ser um contra-ataque, você não tem a necessidade de aguardar o autor. Se o autor desistir, o problema é dele. Ele cutucou o judiciário, além dele desistir e deu causa ao processo, vai ter que pagar a sucumbência do processo principal, a reconvenção vai seguindo normalmente. E isso tá onde? Tá lá no CPC. Vamos ver no finalzinho da aula. Então, vamos arrancar essa também que tá um absurdo. Agora, como sempre,
Sobram duas. Se você chegou até aqui e não sabe muito processo civil, tá ótimo. Quer dizer que você já tem 50% de chance de acertar. Se vai acertar, é outros 500. Tem que pegar ponto por ponto. Informar-lhe que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, sendo desnecessária a conexão com a ação principal, bastando a identidade de partes. E, na D, informar que poderá, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Você tá vendo que a B e a D elas falam da mesma coisa e uma contradiz a outra? Então, para acertar essa daí, você tem que. Se você não sabe, você vai chutar, mas você já diminuiu, você já arrancou duas, então a chance de acertar é 50. Para acertar essa daqui, você tem que lembrar que a reconvenção é um contra-ataque. Repito, é um contra-ataque. Não é uma defesa só sobre a pessoa. Por quê? Eu vou mostrar no CPC que a reconvenção ela não abrange só, por exemplo, João. Se fosse João e Maria, eu posso até chamar um terceiro para poder responder contra João na reconvenção, porque é um contra-ataque. E até mesmo se eu, Fernando e mais outra pessoa sofremos o prejuízo por João e ele entrou com ação só contra Fernando, o Fernando mais essa terceira também pode entrar na reconvenção. Lembrando, reconvenção é contra-ataque, então essa identidade de partes é o que acaba estragando e a desnecessária conexão com a ação principal. Ora, é a mesma coisa. Aqui a gente está discutindo uma relação que ocorreu de que João e Fernando bateram um carro no outro. Tem que ter conexão com a ação principal, com o objeto. Imagine que agora João é o João é bancário e Fernando contraiu um empréstimo com o João e o Fernando fala que não vai pagar porque tem um empréstimo, mistura as situações. Não, aqui para ter reconvenção tem que ter ligação com a ação principal, tem que ter a conexão principal. Então a B tá errada também. Sobrando apenas a nossa querida D. Então a resposta correta é a D. Reconvenção tem que ser conexa com a principal e com o fundamento da defesa. Então, mas a gente precisa entender o fundamento. E para acertar essa questão, você teria que ir lá na lei. E na lei tá claro aqui, ó. A reconvenção tá lá no artigo 343. É só um artigo com alguns parágrafos. Pelo amor de Deus, estudar direito, você tem que estudar doutrina, jurisprudência, responder questão, mas os reis, a rainha, para você passar no concurso, passar na OAB, é o que? Leia a doutrina, compreenda, leia a lei seca e responda a questão. Já leu sobre aquela matéria? Não vá mais na doutrina. Responda a questão e lei seca. Responda a questão e lei seca. Aí você vai ver onde você está errando. Aí você fala, puta, aquele ponto eu não estou entendendo. Aí você volta na doutrina. Você vai ver que não tem como você não passar. Na contestação é lícito o réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria. Pretensão própria. Por isso não trata-se de uma defesa, e sim de um contra-ataque. Conexa com a principal ou com o fundamento da defesa. Tem que ser conexa. Não pode, então, ser só por identidade de partes. E você viu que se você tivesse lembrado do caput do 343, você nunca erraria a questão, porque a questão fala que é desnecessária a conexão com a ação principal. Proposta é reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para resposta no prazo de 15 dias, isso é meio óbvio, né? A desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de mérito não obsta o prosseguimento quanto à reconvenção. Não obsta. Às vezes a pessoa entra no direito e infelizmente não tem um vocabulário tão rebuscado. Apesar de que hoje não ser tão desnecessário, é importante para você entender a lei, que a lei é feita com um vocabulário um pouco repuxado. Que é não obsta. Não obsta não impede. Se tivesse obsta, quer dizer que impede. Então não obsta não impede. Então vamos trocar aqui. Impeça o exame de mérito, não impede o prosseguimento quanto à reconvenção. Ou seja, se a ação principal por algum motivo foi extinta ou o autor quer desistir da ação, que não importa, a reconvenção segue.
A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, que é o que eu disse. Você pode chamar um terceiro para figurar no polo da reconvenção. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro, a mesma coisa que eu disse. A defesa de Fernando, mas ele não é só ele que é o prejudicado, tem mais um, ele pode chamar esse um para discutir junto com ele. Se o autor for substituto processual, lembrando, substituto processual, quando, por exemplo, da questão do extraordinário ou ordinário, quando o extraordinário, quando eu entro substituindo alguém em nome, eu busco o direito de alguém em nome próprio, substituto processual. O recorrente deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. Ou seja, mesmo o autor sendo substituto processual, eu vou mover a reconvenção contra o substituto processual. É isso que está falando. E o réu pode propor a reconvenção independentemente de oferecer contestação. Por isso que logo no começo da aula eu disse: a contestação não é obrigatória, ela é facultativa. Se você não apresentar a contestação, por óbvio, o juiz aqui, ó, na sequencinha aqui, ó, que vem no CPC, da revelia. Se o réu não contestação, será considerado revel. A contestação não é obrigatório, mas a reconvenção também não é obrigatória, é facultativa. Não é porque eu também tenho direito de fazer ingressar com uma reconvenção que eu tenho que entrar com a reconvenção. É facultativa. Então eu posso muito bem deixar de oferecer a contestação e apresentar só a reconvenção. Porque às vezes eu não tenho como contestar, ou seja, é incontroverso o pedido do autor, mas só que na reconvenção eu vou ganhar. Então, às vezes, esse contra-ataque esse contra-ataque pode servir como uma defesa também. A pessoa entra cobrando 20 de mim, eu falo assim, não, eu não devo esses 20, e falo assim, ó, mas aqui, ó, tem uma causa que a gente tem, nós dois aqui, que tem ligação direta com a ação, que você deve 20, 100 pra mim. Aí eu entro com a reconvenção, então essa reconvenção acaba tendo um arcabouço de defesa. Mas isso não é o que vem ao caso. E então hoje a aula foi rapidinho, porque vocês não têm tempo pra ficar ouvindo baboseira. Bora, próxima aula, na próxima sexta-feira, não sei quando, mais questões de OAB, parte aplicando a teoria na prática, em questão.